Boa noite a todos, queridos. Que alegria estarmos aqui para o nosso Livro dos Espíritos. Mais uma aula do nosso curso, né? Chegando aí à metade do nosso ano e avançando no estudo do nosso Livro dos Espíritos. E hoje estaremos aqui, eu, Daniela Muniz, e a Cris. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Mais uma vez nós aqui, juntos. Dani na aula, eu aqui no chat, esperando a interação de vocês, as perguntas, dúvidas, os comentários, para que nós possamos juntos estudar mais um tema do Livro dos Espíritos, né? Essa obra que tanto nos esclarece e nos ajuda. Sejam todos muito bem-vindos, queridos internautas que já estão conosco ou aqueles queridos que estão chegando hoje pela primeira vez. Então vamos lá começar com a leitura do nosso Evangelho, que diz assim: Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada, e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. A mensagem é de Santo Agostinho, de 1862, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 18. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo muito a esse doce Mestre Jesus, que nos traz esses ensinamentos, essas inspirações, e pedir a Ele que na noite de hoje esteja conosco, com todos nós, para que possamos ter a oportunidade de abrir os nossos corações ainda endurecidos e as nossas mentes ainda reticentes para esses ensinamentos das verdades divinas. Então, assim que possamos ter uma boa aula de muito esclarecimento e muitas reflexões. Graças a Deus. Então, queridos, quando a gente lê essa passagem de Santo Agostinho, ficamos pensando, né? Vivemos aqui nesse tipo de mundo, num mundo que nós já sabemos ser de prova e expiação, mas em muitos momentos nós aspiramos por um mundo regenerador, como nos diz aqui Santo Agostinho. Em muitos momentos nós já estamos numa posição muito interessante, indicada pelos espíritos, que é do fastio do mal. Nós ainda vivenciamos esse mal, porque é da nossa condição ainda, mas nós já estamos cansados dele, né? Nós já estamos no momento de dizer assim, nossa, por que tal coisa acontece? Por que tal situação ainda acontece? Eu já queria que fosse diferente. E quando a gente faz essa reflexão, nós fazemos esse movimento em direção ao Pai e recebemos dele os ensinamentos para que possamos caminhar logo, o quanto antes, para essa situação de regeneração. Isso acontece a partir da nossa escalada como espíritos que somos. Então, nós já temos a certeza nesse momento do curso que somos espíritos, que estamos aqui na matéria, mas que somos espíritos. Então, pensando sobre isso, é que a gente vai, no capítulo de hoje, trabalhar aí, estamos na parte 2, mundo espírita ou dos espíritos, e vamos aí continuar no capítulo 6, da vida espírita. Vamos falar de uma parte desse capítulo, não vamos alcançar até o final. Então, nós vamos falar de 2 temas, basicamente, hoje. Espíritos errantes, que está das questões 223 a 233, e mundos transitórios, que está da questão 234 à questão 236. Então, vamos pensar bastante sobre esses 2 temas e vamos pensar o que esses temas têm a ver diretamente conosco. Mas para a gente começar a aula, então, vem um lembrete de algo que a gente já vem repetindo no nosso estudo. Nós não somos seres humanos numa jornada espiritual, mas sim seres espirituais numa jornada humana. Eu sempre falo disso. É uma coisa assim que eu gosto muito de tentar lembrar na minha vida e acho que é bastante importante a gente refletir sobre isso. Então, eu gosto de perguntar, já perguntei aqui outras vezes, vou perguntar de novo. Quem hoje acordou lembrando que era espírito? Quem hoje abriu os olhos
E sou espírito, qual será que é a minha missão espiritual? Como será que eu vou dedicar o meu dia hoje ao meu propósito espiritual? Bom, eu não fiz isso, eu não sei vocês. Eu acredito que a maioria não tenha feito, né? Em geral, sem perceber, talvez na maior parte dos nossos momentos de consciência, a gente esqueça que é espírito, né? Em alguns momentos a gente já lembra, a gente está consciente disso aqui, quando buscamos a doutrina espírita, e esses estudos que a gente faz nos permitem relembrar isso em mais momentos, mas o fato é que a vida na matéria, às vezes, nos atropela. E a gente esquece um pouco isso. Mas nós precisamos lembrar, e sobretudo na aula de hoje nós precisamos lembrar. Porque nós precisamos perceber que esse momento aqui encarnados, em que estamos encarnados, que de alguma maneira para alguns representa tudo, na verdade é uma parte. Por quê? Porque nós já sabemos que, como espíritos, nós fazemos o movimento das encarnações sucessivas. Ou seja, nós vamos e voltamos. Nós vamos e voltamos. Nesse movimento que a gente chama de reencarnação. Então, a cada vivência na matéria, nós temos uma encarnação. E esse movimento que todos nós fazemos pela nossa condição espiritual, de sairmos do planeta e voltarmos ao planeta, é o movimento de reencarnação. Então, desencarnamos e reencarnamos. É importante a gente ficar atento a isso para entendermos a aula de hoje. E aí a gente vai relembrar a questão 223, onde Kardec pergunta assim: será que a alma reencarna imediatamente após a separação do corpo? Então, será que no momento em que alguém desencarna, será que ela desencarna daquele corpo e vai imediatamente reencarnar num outro corpo? E aí é importante só frisar isso, a gente já falou sobre isso também, mas eu acho importante a gente lembrar que esse movimento da reencarnação faz com que a cada vivência na carne nós tenhamos corpos diferentes, né? Então é claro que a gente não volta para o mesmo corpo. Mas a pergunta é, será que eu desencarno desse corpo aqui, que eu estou usando como Daniela, e o dia que eu desencarnar, será que imediatamente eu volto para um outro corpo? E aí, as possibilidades são algumas. Na verdade, depois de intervalos mais ou menos longos, isso é o mais comum. Mas o fato objetivo, gente, é que não tem regra. Essa é um questionamento muito comum, né, Cris? Muito comum as pessoas pensarem assim, mas será que vai reencarnar logo? Ainda mais quando um querido nosso se despede da matéria, aí a gente fica querendo que ele reencarne logo, porque a gente quer que ele possa conviver conosco logo aqui na matéria de novo. Aí a gente começa a pensar, né? Se tiver alguém grávida na família, então, aí já começa assim, mas será que ele vai nascer filho do outro? Ou se a pessoa engravidar, a gente gosta de fazer um pouquinho de fantasia assim, meio televisiva, porque a gente se apega ainda à realidade dessa encarnação, né? E a gente esquece que a vivência do espírito, as necessidades de aprendizado são maiores. Então, isso vai variar imensamente. Então, nós temos essa possibilidade, sim, de que demore um tempo razoável, mas nós temos casos também relatados na literatura de espíritos que reencarnaram imediatamente, e temos também situações de espíritos que demoram muito tempo, também relatado na literatura espírita. E aí vamos pensar, por que será que isso acontece? O que será que fica fazendo esse espírito? O que será que ele faz nessas encarnações, por exemplo, em que ele demora muito tempo? É claro que quando a gente pensa numa encarnação que acontece, numa reencarnação que aconteça imediatamente, é pela necessidade daquele espírito. Já falamos aqui na programação reencarnatória, e é como se a gente tivesse que aproveitar uma determinada condição. Então, vamos imaginar um espírito que ele desencarne, porque para a programação que estava feito para ele usar aquele corpo, ela já se encerrou, mas ele precisa vivenciar outros conhecimentos com aquele grupo ou com outros grupos que estão encarnados agora, por exemplo, no planeta Terra. Então, a encarnação dele vai ser
super rápida. Ele vai reencarnar muito rápido, porque as condições perfeitas para o próximo aprendizado dele, para a continuidade dos aprendizados dele, já está posta ali no planeta Terra, por exemplo. Mas, em outros casos, isso vai demorar, e aí a gente fica pensando, e o que acontece com o espírito enquanto ele não está encarnado? E aí a gente vai lá para a questão 224, onde Kardec pergunta assim, que é a alma no intervalo das encarnações? Então ele fala em alma porque ele está pensando em nós, né? Então sabemos que a referência à alma no Livro dos Espíritos é o espírito encarnado. Então, que é a alma no intervalo das encarnações? A alma, quando desencarna, fica só espírito, ou seja, não está mais usando esse corpo de carne. E o que será que ela vira? Antes de responder, eu vou voltar no outro slide. Não vou voltar na imagem, não. Vou voltar no comentário. Engraçado que antes a Cris tinha falado assim, você vai falar disso logo no início? Eu ia falar, esqueci, passei do slide, então vou voltar. Que estava lá no finalzinho do outro slide. Eu ia te mandar o cartãozinho agora para lembrar você, mas mandei pelo pensamento, gente. Muito bom, né? A gente aqui, ó, se comunica até pelo pensamento. Tanto que a gente vive a realidade espiritual, só aqui, né? Com a ajuda dos amigos espirituais. A gente se esforça, né, Dani, pelo menos, para tentarmos, né, lembrar que somos espíritos. Pelo menos aqui, quando a gente está aqui no trabalho, exatamente, né? Dani. E aí estava dito, lá no finalzinho do outro slide, quando a gente estava perguntando sobre o tempo que demorava, estava dito que nos mundos superiores, essa reencarnação é muito rápida. É isso que os espíritos narram para nós. E aí vamos só, é digno de nota a gente pensar, por que essa reencarnação é muito rápida? Porque, na verdade, para os espíritos superiores a nós, para os espíritos que já estão numa outra condição evolutiva, que não estão mais nessa condição imperfeita como é a nossa, essa condição de estarem encarnados é tão sutil já para eles que é quase imperceptível essa mudança de plano. Eles já estão tão ligados ao plano espiritual, embora encarnados na matéria, e, portanto, evidentemente, eles já não vivenciam com uma matéria tão grosseira como essa nossa quando estão encarnados, e eles ficam, então, apesar de encarnados, tão ligados ao plano espiritual, que esse movimento é um movimento natural. Então, eles vão e voltam sem precisar de muito tempo. E a gente vai entender por quê. Eles já estão numa condição evolutiva superior. E também é digno de nota que nós temos a narrativa nos livros também, na bibliografia espírita, de que também no início das encarnações, ou seja, quando nós encarnávamos em mundos primitivos, nós também reencarnávamos muito rápido. Mas não é pelo mesmo motivo. Se os espíritos superiores reencarnam muito rápido, porque já têm muita consciência da sua situação de espíritos, e, portanto, não estão profundamente ligados à matéria, mas sim à sua realidade espiritual, ao contrário disso, quando nós somos espíritos ali na condição ainda de encarnarmos em mundos primitivos, nós reencarnamos mais rápido, porque o tempo que nós ficaríamos na pátria espiritual não seria um tempo muito proveitoso, vamos pensar assim. Os aprendizados na matéria são aprendizados mais consistentes para quem é pouquíssimo evoluído. Então, os espíritos que estão na condição ainda de espíritos primitivos, eles têm esse movimento de reencarnação acontecendo rapidamente, não porque tenham plena consciência da sua condição de espírito, ao contrário. Eles têm tão pouca consciência disso, que é mais fácil que eles fiquem na matéria o maior tempo possível, aprendendo com as vicissitudes da matéria, com as vicissitudes da encarnação, do que fazer as reflexões que eles possam fazer como espíritos, porque eles ainda não estão em condições de tamanhas reflexões. E a gente pode imaginar que a gente está, de alguma maneira, quase que no meio dessa condição. Nós não estamos nem lá como espíritos superiores e também já não somos espíritos na condição de mundos primitivos. Então, nós estamos chegando, vamos dizer assim, ao meio termo disso.
E aí a gente vai entender o que acontece. Então, dei aquele salto para o slide anterior e vou voltar para cá exatamente para a gente entender isso. Então, eu estava dizendo para vocês que Kardec perguntou o que é a alma no intervalo das encarnações. E a resposta é espírito errante. E quem será que sabe, Cris, o que é espírito errante? Dani, não sei. Eu vou perguntar, o pessoal aqui, vamos ver o que eles vão responder. Né? Mas essa questão cai na prova, viu, gente? Uma questão que sempre cai na prova daqui do nosso curso. O que é o espírito errante? Dani, será que é aquele que erra muito? Esse nome é bom, né? Ô, Cris, vai ter prova? Pois é, sempre cai. Quando tem prova, sempre cai, né, Dani? Não vai ter prova, gente. A prova já é a vida, né? A gente tá brincando, né? Tá, gente? A gente tá brincando. A gente já vive. É isso aí. No mundo de provas e expiações, né? Então, a prova já é a vida. Não vai ter prova. Mas, no nosso dia a dia, a gente precisa desse conhecimento para ampliar, para aprofundar essa reflexão. Então, o que seria espírito errante? A Cris perguntou. Será que é o espírito que erra muito? Na verdade, não. Isso vem de uma palavra, de uma expressão francesa, que significa o espírito que está vagando, que está sem uma condição fixa. Vamos imaginar assim. A gente já vai completar esse raciocínio, mas eu quero saber aí, Cris, como é que eles estão no chat? Eles conseguiram responder? Sim. É aquele espírito que está na erraticidade. É aquele espírito que está aguardando a reencarnação. É a que ainda não tem destino definido. Foram essas as questões. Mas a maioria dizendo que é o espírito que está na erraticidade. Aí eu vou perguntar para você, Dani. Eles não perguntaram, mas eu vou perguntar. O que é erraticidade, então? Então, antes de responder, teve gente que já gabaritou, né? Se tivesse prova, estava bem. Já respondeu direitinho. E aí, eu vou fazer uma pergunta em cima da pergunta da Cris. A Cris me perguntou o que é erraticidade. Vocês disseram no chat que os espíritos errantes são aqueles que estão na erraticidade. E aí eu perguntaria para vocês assim, gente, onde é essa tal erraticidade? Se o espírito errante é aquele que está lá na erraticidade, então onde é essa erraticidade? Será que, na verdade, a erraticidade é um local? Na verdade, não. Na verdade, essa é uma condição do espírito. Ser espírito errante e, portanto, estar na condição de erraticidade é a condição, como alguém disse aí no chat, é a condição de nós sermos espíritos que ainda precisamos encarnar. E vamos pensar, por que nós somos espíritos que ainda precisamos encarnar? Porque nós somos espíritos que ainda não aprendemos tudo que temos para aprender. E o que é isso tanto que nós temos que aprender? Vamos tentar juntar tudo que a gente vem estudando nas várias aulas? Nós temos que fazer todas as aquisições intelectuais e todas as aquisições morais. Lembram das duas asas? Que nós temos que ter a asa do aprendizado intelectual e a asa da aquisição moral? Enquanto nós tivermos o que aprender sob o ponto de vista intelectual e moral, e temos muito, né, gente? Sem dúvida nenhuma. Nós vamos precisar desse movimento de reencarnação para aumentar esse aprendizado, para aprofundar esse aprendizado. Então, todo espírito que está nessa condição de ainda precisar encarnar, quando não está encarnado, ele é um espírito errante. Cuidado com isso, tá, gente? Porque às vezes, sem querer, a gente confunde, então, como a Cris tinha perguntado. A gente fala assim, aquele espírito errante, se referindo ao espírito que está errando muito. Não é isso. Porque nós temos espíritos que são errantes, ou seja, que estão na pátria espiritual aguardando uma encarnação e que já erram pouco. E que já são ali, mais elevados do que nós. Então, lembrando que isso não tem relação com o erro. Isso tem relação com esse espírito ainda estar nesse movimento de ir e vir, ainda precisar desse movimento de ir e vir. Eles estão concordando no chat, Cris? Dani, nós puxamos essa brincadeira do erro, porque é exatamente isso, normalmente, uma questão que se confunde muito. Então, a gente faz questão de frisar, né, que não é isso. Por isso que nós fizemos essa brincadeirinha, mas a Dani já marcou que não significa isso. Agora, eles foram um pouco além, Dani, quando você continuou falando, eles foram respondendo aqui, e foram dizendo que, na realidade,
é para que nós possamos, é o nosso evoluir, é o nosso processo evolutivo, não é isso? Que nós ainda necessitamos estar na erraticidade para reencarnar exatamente para o nosso progresso. Eles completaram o que você estava trazendo aí já para eles. Isso é bem importante a gente refletir, né, gente? Porque não é incomum, isso deve acontecer com vocês também, de a gente ter alguém desencarnando próximo de nós e alguém falar assim, eu acho que é a última encarnação. Aquela pessoa que ouviu falar do espiritismo, mas não sabe direito aonde, né? Então, a pessoa sabe que tem esse movimento de reencarnação, mas a pessoa ainda não compreende por que existe esse movimento e nem que tipo de espírito nós todos somos espíritos dessa natureza, que precisa reencarnar. Essa é a regra aqui de quem está encarnado no planeta Terra. Claro que a gente pode imaginar uma situação ou outra em que a gente pensa assim, talvez tal pessoa não precisasse reencarnar. Mas nós podemos afirmar isso? Não, não podemos. A regra que os espíritos nos dizem é que os espíritos que estão encarnados aqui, muito embora, claro que já existe uma variação evolutiva entre eles, mas são espíritos que precisam reencarnar. Então não tem essa questão de dizer assim, fulano era tão bonzinho, então fulano, como era muito querido, isso é comum a pessoa falar para a avó, né? Avó e vô, aquela avó e vô querido. Eu gosto de brincar com vó e vô, porque eu gosto de dizer que vó e vô tiveram passado, né? Que o neto, quando conheceu a avó e o avô, eles já eram mais calmos, e a gente não sabe o que eles foram, né, vivenciando na vida. Porque é importante a gente perceber isso, que todo mundo tem os arroubos da juventude, todo mundo tem todas as fases, né? Então a gente costuma dizer assim, minha avó desencarnou, era tão querida, minha avó era perfeita, era maravilhosa, acho que foi a última encarnação dela. Não, não foi. Porque, como vocês disseram aí, ela vai precisar fazer essa caminhada para adquirir ainda mais. Claro, ela podia até ser elevada a sua avó, se você está pensando nela. Mais do que você, mais do que eu. Mas ela ainda tem muito que aprender, porque há muito para aprender, gente. Quando a gente pensa, é só a gente pensar em Jesus. Jesus tem todo o conhecimento intelectual e moral. Será que essas pessoas que nós já achamos mais evoluídas do que nós, olhando para Jesus, será que elas já estão lá equiparadas ao mestre? Aí a gente percebe que não, né? A gente percebe que dessa caminhada, de nós até essa pessoa, talvez já exista um grande caminho, mas dessa pessoa para Jesus existe um caminho enorme. É dessa caminhada que nós estamos falando. Então é muito aprendizado ainda que nós todos vamos fazer, porque nós todos estamos em algum lugar dessa caminhada e todos vamos chegar lá, nessa condição semelhante a Jesus. Então, gente, esse espírito errante não é aquele que erra, ele é aquele que aspira a um novo destino, que espera uma nova oportunidade. E como vocês bem disseram, essa nova oportunidade é para quê? Quando a gente quer uma nova oportunidade, quando a gente pede assim, deixa eu tentar de novo, é para fazer pior? Não, uma nova oportunidade é para sempre tentar fazer melhor. E nós já sabemos, já falamos aqui, vamos estudar isso mais para frente, mas já falamos aqui que a lei de Deus é de progresso. Então, cada vez que nós estamos buscando essa nova oportunidade, nós temos condições de sermos melhores. Só por essa vontade, só a vontade de querermos ser melhores, já nos torna melhores do que nós éramos quando não estávamos ligando para nada, quando a gente estava fazendo as coisas sem perceber. Né? E a gente percebe isso claramente encarnados, não é? Encarnados a gente não olha para a gente num certo intervalo de tempo. Pensa em você há 1 ano atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Você vai olhar e vai perceber assim, caramba, eu não ficava atento para tal situação, eu não olhava para o outro dessa maneira, eu não tinha ainda essa percepção. E hoje, com certeza, todos nós caminhamos em relação a alguns anos atrás. Então, o espírito que está lá na erraticidade, aguardando uma nova encarnação, ele consegue estar com isso muito claro, com a consciência desperta como espírito, e ele consegue perceber claramente as oportunidades que ele perdeu numa última encarnação, e ele fica ali, esperando, ansioso, para ter uma nova chance de reencarnar e poder fazer uma história melhor. Não é isso, Cris? Exatamente. Tem aqui duas observações que a gente pode juntar em uma e eu vou passar para você. Eu até já respondi uma delas. Uma das internautas aqui nos perguntou se quem está numa colônia espiritual, tipo o nosso lar, está na erraticidade. Aí eu falei que sim, né? E mais ou menos
a gente pode juntar esse questionamento dela sobre das colônias espirituais, porque um outro internauta disse que, na realidade, nós, espíritos errantes, nós, quando estivermos desencarnados na erraticidade, nós não vamos ser muito diferentes do que nós somos hoje aqui. Ele quis dizer que cada um vai ter a sua vibração, e se isso, de certa forma, Dani, vai nos vincular a alguns lugares específicos. Essa é a pergunta do internauta aqui. Perfeitos, né? Perfeitos. Vocês são maravilhosos. Porque vocês já vêm com gabarito, com questionamento, é maravilhoso. Então, lembra que eu tinha perguntado, que eu tinha brincado, dizendo assim, onde é essa tal erraticidade? Veja, a erraticidade não é um lugar. Ela é uma condição do espírito. Mas o que vocês estão comentando aí no chat é, na verdade, o seguinte. Mas se os espíritos estão em condições diferentes, e se nós sabemos que no mundo espiritual nós vamos ficar vinculados àqueles espíritos que tenham a mesma condição evolutiva que nós, pela lei de sintonia, então a gente acaba percebendo que na erraticidade, que não é um lugar, mas sim uma condição, mas os espíritos afins ficam próximos. E isso acaba criando lugares que não são a erraticidade, mas acaba criando lugares lá na pátria espiritual. Então, a gente vai ter inúmeras referências a isso nos livros espíritas, tanto as situações mais positivas, como as situações, às vezes, um pouco negativas. Então, a gente ouve falar lá das trevas, a gente ouve falar das zonas de umbral, que são diversas, né? A gente tem um umbral inferior e a gente tem zonas umbralinas, mas que são bastante equilibradas para a nossa realidade aqui de encarnados. Então, nós vamos tendo aí as diversas situações. Aí nós temos colônias, como vocês mencionaram. Quem está assistindo, né? Tem muitos de vocês que estão assistindo também o curso do Nosso Lar, às terças-feiras. E quem está assistindo o Nosso Lar, está estudando lá aquela colônia, que é assim, em geral, quando a gente estuda o Nosso Lar, né, a gente fica ali encantado com aquela colônia, doido para ir para uma colônia igual a Nosso Lar, a gente fica querendo gabaritar ali tudo que está em Nosso Lar, para ver se a gente fica naquela condição, e ela não é uma colônia tão superior assim. Ela fica ali ainda na zona umbralina aqui da Terra, ligada ao Rio de Janeiro. Então, nós temos essas diversas gradações. Mas a gente não tem que ficar preocupado com um local, com um destino. Porque, como eu disse, nós temos que nos preocupar, na verdade, com a nossa sintonia. Porque, vejam, não é importante eu pensar assim, eu queria ir para Nosso Lar, porque eu já aprendi que lá em Nosso Lar isso, aquilo outro. Se eu sou um espírito que eu quero estar naquela condição, que eu de alguma maneira percebo que ainda não sou daquela condição dos espíritos ali mencionados, mas eu quero estar, eu tenho que me elevar, começar a fazer o bem, começar a deixar para trás os meus defeitos, angariar virtudes, e isso vai me colocar naquela condição de ir para Nosso Lar ou para qualquer outra colônia semelhante, ou até melhor, gente. Porque a gente não tem notícia de sequer 1/10 das colônias espirituais que existem. Mas sim, para quem perguntou, uma colônia espiritual é sim um local de espíritos que estão na erraticidade. E aí, lá, por exemplo, usando o gancho do Nosso Lar, a gente vai ter lá no livro várias histórias de chegadas e partidas. Histórias de desencarnes, de espíritos que estavam encarnados e que estão retornando para Nosso Lar, e também o contrário, né? Espíritos que estavam na erraticidade, aguardando essa oportunidade, da qual nós estamos falando, e que conta no livro, então, o momento em que eles vão se aproximar e chegar ao momento efetivo da reencarnação. E esse é um movimento, gente, então, muito natural para o espírito. Nós ainda, culturalmente, temos toda uma dificuldade com esse movimento, porque no meio desse movimento a gente passa pela morte. E a morte do corpo para a gente ainda é uma questão terrível, né? Nós conhecemos isso como algo fatal. Então, a gente acha que é algo assim, terrível e do qual eu não posso me livrar. Só que é lei divina, está dentro do plano divino. E aí, como os espíritos nos dizem, né? Quando a gente estiver numa condição superior, nós não vamos mais dar essa importância negativa para o fenômeno morte.
nós vamos entender que isso é meramente uma passagem e vamos vivenciar melhor os aprendizados que podemos fazer, tanto aqui encarnados, quanto lá na erraticidade, quando estivermos desencarnados. E aí, Kardec, que não para de perguntar, ele parece que sabia tudo que a gente ia querer saber, né? E ele faz as perguntas muito próprias. Ele pergunta assim, lá na questão 224A. Esses intervalos que o espírito vai ter lá desencarnado, será que eles podem durar quanto tempo? O que vocês acham, gente? A gente já falou antes se a reencarnação vai ser imediata ou se a reencarnação vai demorar. Mas quanto tempo vocês acham? Tempo mesmo, usando a medida de tempo nossa, né? Que é uma característica da matéria, essa medida de tempo que a gente conhece. Varia também ao infinito. Algumas horas ou alguns milhares de séculos. Olha que loucura. Então é possível que um espírito desencarne e fique somente algumas horas na erraticidade e já esteja na condição perfeita para uma nova encarnação, na melhor condição para uma nova encarnação, ou é possível que ele fique milhares de séculos esperando uma nova encarnação. Mas o importante, nunca é perpétuo, ou seja, nós que somos espíritos errantes, que ainda precisamos reencarnar, sempre teremos a oportunidade de reencarnar. Então, o que a gente está percebendo aqui é que será mais cedo ou mais tarde, conforme a necessidade, conforme o merecimento, conforme o planejamento reencarnatório. Mas varia muito, de horas a milhares de séculos. E aí vocês podem estar se perguntando aí, mas por que, gente? Por que será que varia? E por que será que não vai ser perpétuo? Vamos pensar as duas coisas? O primeiro, por quê? Por que será que varia? Por que em alguns casos são poucas horas e outros milhares de séculos? São algumas as respostas possíveis. É possível que reencarnar logo ou ficar muito tempo na erraticidade seja uma expiação para o espírito. Expiação? Como assim? Vamos imaginar. Um espírito que não quer ficar reencarnado. Ele se recusa a essa condição, porque ele não quer vivenciar os aprendizados que ele tem que vivenciar. Então, é possível que ele reencarne muito rápido, para que ele esteja obrigado a vivenciar a matéria e se acostumar com a matéria, para poder entender que estar na matéria não é um sofrimento, mas sim uma oportunidade de aprendizado. Mas o contrário também pode ser verdade. Aquele espírito que não quer aprender nada lá na pátria espiritual. Ele não quer refletir sobre nada. Ele quer viver só na matéria, por exemplo. Vamos imaginar um espírito que está muito ligado aos prazeres materiais. Então, é possível que ele tenha que ficar muito tempo afastado dessa realidade material, para ele poder se reequilibrar com a lei divina e para também ele dar valor às oportunidades de aprender como espírito. Então, a espiritualidade é sábia, né? E eles vão trabalhando de maneira à moda de perfeição, porque eles são regidos pela lei divina, e quem coordena isso tudo no nosso orbe é o Mestre Jesus. Então, eles vão trabalhando para que isso aconteça da melhor maneira possível, da forma que for permitir o maior aprendizado para cada espírito. Agora, por que essa duração ela não é perpétua? Porque cedo ou tarde, cada um de nós teremos que voltar para a existência apropriada para nos redimirmos dos equívocos das nossas existências anteriores. Então, quando os espíritos respondem isso, eles estão falando bem para nós, né? Espíritos na condição de prova e expiação. Nós estamos na nossa melhor encarnação e ainda erramos muito. Então, com certeza, nas nossas encarnações anteriores, nós errávamos muito mesmo. E a gente tem que ir resgatando tudo isso. Ah, mas será que eu já não estou resgatando nessa vida? Ah, eu já venho trabalhar no SEMA, toda quinta-feira eu estou aqui, quase toda quinta-feira eu estou aqui, ou estou no chat, ou estou fazendo aqui o estudo. Será que isso não é suficiente? Não, gente, a gente está falando de muito erro. A gente não está falando de alguma coisa que vai resgatar 1 horinha por semana, X anos.
estamos falando de espíritos milenares que precisam se reajustar, encontrar outros espíritos, vivenciar aprendizados. Então, é por isso que todos nós ainda precisamos encarnar. E aí, na questão 224b, é perguntado lá, essa duração depende da vontade do espírito ou pode ser imposta como expiação? Sobre expiação eu já falei, mas vamos pensar na vontade do espírito. Será que existem espíritos que desencarnam e que, pela sua vontade, podem querer reencarnar o quanto antes? Sim. E isso pode não ser um problema. Vai depender da programação reencarnatória. Então, no momento em que nós desencarnamos, se nós já não estamos sozinhos aqui, se todos nós temos um amigo espiritual, um mentor que nos acompanha aqui encarnados, quando nós desencarnamos, nós temos vários amigos espirituais mais elevados que nós, que vão nos auxiliar nesses nossos propósitos. Então, às vezes, aquele espírito que quer reencarnar rápido, porque quando ele voltou à consciência espiritual e percebeu uma chance que ele perdeu de fazer uma coisa importante aqui na Terra, e aí ele fala, eu quero reencarnar rápido. Às vezes, esses amigos espirituais que trabalham com esse movimento de programação reencarnatória vão tentar mostrar para ele que, embora ele tenha essa vontade manifesta, ele ainda não consegue fazer tudo aquilo que ele pretende. Nós não somos assim? Às vezes a gente diz assim, gente, vou começar a dieta, vou começar a correr na praia, vou começar isso, vou começar aquilo. A gente, todo dia, todo domingo, a gente tem proposições para segunda, né? E todo dia 31 de dezembro a gente tem proposições para 1º de janeiro do ano seguinte. Mas a gente consegue colocar tudo em prática? Não, né? Assim acontece com a gente também, na erraticidade. Também o espírito, às vezes, fica com aquele assodamento de reencarnar, e vai ser mostrado para ele que não é ainda o melhor momento. Ele precisa fortalecer essa vontade, por exemplo. Ou o oposto. Então, o que os espíritos nos respondem? Que essa duração é uma consequência do livre-arbítrio. Que os espíritos sabem exatamente o que fazem. Então, eu pergunto para vocês, será que nós, espíritos, na condição ainda de imperfeitos, primeira pergunta, nós temos livre-arbítrio? Sim. Mas será que nós temos pleno livre-arbítrio? Não. Nós ainda não somos espíritos que saberíamos, sozinhos, programar completamente a melhor encarnação para nós. Nós não conseguiríamos perceber de forma ampla se o melhor para nós seria reencarnar logo ou seria ficar muito tempo na erraticidade. Então, o nosso livre-arbítrio vai ser respeitado na medida do que nós já somos responsáveis como espíritos. Mas em outras particularidades, nós teremos imposições muitas vezes e teremos esses espíritos que trabalham com a programação reencarnatória, nos ajudando a entendermos que essas imposições são importantes para todos nós. Então, gente, para alguns, demorar muito tempo ou reencarnar rápido constitui um reajuste que Deus lhe impõe. Impõe por quê? Deus impõe porque Ele é aquele Pai que está aqui para mandar, para determinar? Não. Ele é um Pai que criou leis. E essas leis regem a nossa vida. Então, isso é imposto para nós porque nós, na nossa própria consciência, precisamos nos reajustar dos erros que cometemos. Então, aquilo nos incomoda, né? Sabe aquela sensação de culpa que às vezes a gente sente quando faz alguma coisa errada? A culpa não ajuda muito, mas serve nesse caso para a gente perceber o que é a consciência de ter feito errado e estar se sentindo incomodado com aquilo. Só que o ideal não é ficar parado na culpa, né? Porque se o espírito também fica na erraticidade lá parado, estou culpado, fiz errado, deixei de fazer. Não adianta nada. Ele tem que agir de modo propositivo, de modo assertivo, para que ele possa resgatar de forma responsável e fazer os aprendizados necessários. Cris, estou falando aqui há um tempão e não sei o que eles estão dizendo no chat. Eles estão acompanhando aí, na realidade, o que vocês estão falando, do que você está falando, trazendo aqui o conceito da bênção, de termos essas oportunidades de reencarnar
para progredir. E você acabou de comentar aí que, já que a gente tem a consciência do erro, isso vai nos facilitar. Teve uma internauta que falou que, nossa, mas hoje eu percebo que eu já errei tanto, né? E foi exatamente o que você falou, que a gente responde. Aplica-se demais a frase do Chico, que a gente não pode voltar atrás, né? E refazer, mas a gente pode começar agora e fazer um novo fim. E foi até o que eu estava conversando aqui, conversando com eles sobre isso. E algumas pessoas estavam aqui com algumas especificidades sobre a reencarnação, né? Eu estou se reencarna na mesma família ou não, e eu estou esclarecendo agora que a nossa família espiritual transcende os laços da matéria, que nós podemos sim reencarnar numa mesma família, mas não necessariamente tudo isso vai depender, né? Então, muito do que eles estão trazendo aqui, que é tudo que a gente está trazendo junto aqui, eu e você, Dani, é que todo mundo é aquela palavrinha que nós amamos. Qual é a palavra, Dani, dessa aula? Depende. Exatamente, né? Então vai depender do planejamento reencarnatório, vai depender da necessidade evolutiva, vai depender da autorização dos planejadores, dos espíritos superiores, que a Dani falou, que cuidam da nossa reencarnação. Alguns questionaram aqui, perguntaram sobre também a reencarnação compulsória, e você já, né, esclareceu. Então nós estamos assim entendendo que tudo isso, e teve um internauta que falou aqui, é uma misericórdia de Deus que atua a nosso favor, para que nós cada vez mais possamos progredir, que esse é o nosso objetivo quanto espíritos imortais, que fomos criados lá atrás, simples e ignorantes, mas temos uma trajetória linda e brilhante que vai chegar até o nosso destino fatal, que é a perfeição e a felicidade. Gente, sabe o que nós temos que ter? Fé, confiança, certeza. Porque a gente fica com essa curiosidade, querendo saber assim, mas aí eu quero saber se fulano reencarnou, se vai reencarnar, se vai ser na mesma família, se isso, se aquilo. A gente tem que ter certeza do seguinte, tudo está coordenado pela lei divina, que é perfeita. Então, nós vamos reencarnar na melhor condição, quando for o melhor momento, na melhor família, no melhor planeta, no melhor país. A gente não precisa, a gente tem mania de controlar as coisas, né? Porque ainda ligados à matéria, a gente acha que tem controle sobre isso. Mas, na verdade, é o contrário. A gente tem que se entregar, é fazer o bem e se entregar, e deixar a lei divina reger a nossa vida como espíritos. Porque não tem erro, sabe? Não existe assim, acho que fulano reencarnou na família errada, porque a família era tão boa e fulano é tão desequilibrado. Não, ele reencarnou naquela família para ele se equilibrar um pouco. Ou o contrário, a família era tão desequilibrada e ele é tão equilibrado. Então, ele veio trazer um pouco de chão para aquela família que está desequilibrada. Não tem erro. Está tudo no plano divino. Isso que a gente não pode esquecer. E quem perguntou sobre a reencarnação compulsória é proporcional ao livre-arbítrio que a gente tinha falado, né? Aqueles espíritos que ainda não têm condição de exercer o livre-arbítrio vão ter reencarnações compulsórias. Que naquele momento eles se negam a fazer aquilo que é o melhor para eles, eles podem ser mandados compulsoriamente para uma reencarnação, sim, se as melhores condições de aprendizado deles estiverem naquele momento num orbe material. Então, isso vai ser proporcional ao livre-arbítrio. Quanto maior o livre-arbítrio, menos dados compulsórios na encarnação. Então, outros espíritos pedem que se prolongue o tempo na parte espiritual, isso vai variar conforme o aprendizado necessário para aquele espírito. Mas será, gente, que a erraticidade ela é um sinal de inferioridade entre os espíritos? A gente pensar assim, esses espíritos então que precisam encarnar são todos espíritos bem equivocados e por isso precisam encarnar? Não. Como eu disse para vocês, a imensa maioria dos espíritos ainda está nessa condição, dos espíritos que nós conhecemos, né, gente? Está nessa condição de precisar fazer aprendizado. Existem alguns que já são espíritos bastante superiores a nós, mas que ainda não adquiriram integralmente todos os conhecimentos intelectuais, todas as aquisições morais. E eles vão continuar fazendo esse movimento. Mas, quando nós olhamos para eles, a gente vê, fala, nossa, esses espíritos devem ser superiores, né? São aqueles casos, de repente, já estão até perguntando no chat, que a gente fala assim, e Chico Xavier? Não. Gente, não perguntaram ainda não, Cris? Chico Xavier. Não. Gente, a gente olha para Chico Xavier, a gente fala, meu Deus, que espírito é esse? Então, comparado com a gente, ele está lá em cima. Mas comparado com Jesus, então a gente vai ter essa caminhada desse espírito, e por isso não é um sinal de inferioridade, não. Então, há espíritos errantes
de todos os graus. Agora, gente, estou falando que a grande maioria faz isso. Mas existe uma categoria de espírito, então, que não é mais errante? Sim. E eu já falei aqui inúmeras vezes do exemplo máximo que a gente conhece, que é Jesus. Os espíritos puros, assim como Jesus, aqueles que já adquiriram todos os conhecimentos intelectuais e morais, eles não são mais errantes, porque eles não precisam das encarnações. Nós sabemos, por exemplo, que Jesus, quando encarnou no planeta há cerca de 2000 anos, ele já era espírito puro antes do planeta Terra ser criado. Então, quando ele reencarnou aqui, ele reencarnou porque estava errante, aguardando uma encarnação? Não, ele veio simplesmente por missão, veio para nos ajudar. Então, ele pode, como espírito que tem pleno livre-arbítrio, ele pode fazer essa escolha. Não é o nosso caso. E aí, tudo bem, o espírito está lá na erraticidade. Aí lá, será que ele fica parado? Será que ele não evolui? Será que suspende todo o aprendizado e só quando ele voltar para o planeta é que ele vai aprender? Não. O espírito progride na erraticidade também. Nós progredimos, a lei é de progresso, progredimos a todo tempo. Como que progredimos na erraticidade? Estudando. Estudando o quê? Assistindo aulas como essa, assistindo palestras, tendo conversas como se fossem sessões terapêuticas espirituais, trabalhando na pátria espiritual, como tantos livros narram, nos mais diversos trabalhos, muitas vezes trabalhos que ainda são ligados muito à matéria, outros trabalhos mais sutis, observando e escutando os mais esclarecidos. Também isso acontece muito na parte espiritual. A gente vê nos livros essa narrativa. Às vezes é um espírito que está ali aprendendo, e aí ele vê situações e ele tem um aprendizado enorme por conta daquilo que ele ouviu, por conta daquilo que ele observou. E aí vamos pensar. Os espíritos elevados, eles deixam as más paixões. E eles só guardam o que for bom. Eles só guardam o que for positivo. Mas será que nós somos assim? Será que quando nós desencarnamos, nós deixamos os nossos equívocos aqui e vamos com o nosso lado positivo para a pátria espiritual? Ou a gente vai completo, como nós somos ainda, na nossa condição pouco evoluída? Nós, infelizmente, ainda não. Como espíritos inferiores, que ainda somos, com imensas gradações, tá, gente? Não fica pensando assim, eu sou inferior, então eu sou péssimo, não é isso. Mas nós ainda somos espíritos imperfeitos. Tem espírito mais imperfeito que nós? Sim. E tem espírito melhor do que nós? Sim. Interessa olhar para baixo ou para cima? Não, interessa olhar para dentro, né? Eu não tenho que ficar pensando no outro. Mas eu não sou inferior porque tem um outro que é pior do que eu. Interessa olhar para dentro, para descobrirmos quem nós somos e em que momento da caminhada nós estamos. Então, os espíritos inferiores, infelizmente, ainda não. E aí Kardec pergunta, por que esses espíritos, ao deixarem a Terra, eles não deixam de lado essas más paixões, já que eles conhecem os seus inconvenientes, já que o espírito ele não está mais preso às ilusões da matéria? Por que eles não deixam aqui? Na verdade, porque, como vocês disseram no chat hoje mais cedo, quando nós desencarnarmos, nós vamos continuar sendo quem nós somos. E se nós formos profundamente apegados à matéria, nós vamos continuar assim. Então, quando nós ficamos apegados a uma paixão material, é porque nós não estamos desprendidos completamente dessa realidade material. Então, quanto mais nós formos vinculados a vícios materiais, a gozos materiais, mais difícil será nós deixarmos tudo isso quando desencarnarmos. Então eu devo viver uma vida aqui completamente desprendida da matéria? Não é isso. Mas nós precisamos lembrar que somos espíritos e usar a matéria a nosso favor. E não o contrário, né? E não se deixar usar pela matéria. Dito tudo isso, será que esses espíritos errantes, lá na erraticidade, será que eles são felizes ou infelizes, gente? A Cris já tinha falado da resposta. Depende. Por quê? Eles são mais ou menos felizes segundo a sua maior ou menor
desmaterialização. E aí tem um segredo para a gente. Isso aqui se aplica para os espíritos encarnados também, não é só para os errantes, gente. Porque quanto mais nós encarnados somos apegados à matéria, mais nós vivemos em ilusão, maior dor isso tudo vai nos causar. E quanto mais, ao contrário, nós vivemos aqui usando a matéria, porém não estando completamente vinculados a ela, nós conseguimos viver numa condição melhor, espiritualmente falando, e isso vai nos trazer uma condição da felicidade possível na Terra. Então, se a gente quer ser feliz ou infeliz na erraticidade, a gente tem que começar sendo mais feliz aqui, enquanto encarnados. Bom falar sobre isso, né? Mas tem um outro tema ainda e tem que dar tempo. Então, eu vou continuar, Cris. Vai lá. Falando aí, desse tema que se chama mundos transitórios. É um tema que, na verdade, a gente não sabe muito sobre eles. O Livro dos Espíritos nos conta isso, quase como uma curiosidade, porque não tem uma aplicação direta para nós. Mas é interessante a gente pensar sobre a existência de mundos transitórios. Então, Kardec pergunta assim: há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Então, olha só, vamos prestar atenção. O que a gente já falou antes, a partir de uma pergunta de vocês? Nós falamos desses espíritos lá na erraticidade, vivendo, por exemplo, nas colônias espirituais. Então, nas colônias espirituais existe uma realidade material, sim, sustentada pelo pensamento dos espíritos que ali estão, mas nós estamos falando de plano espiritual. Esses mundos transitórios, eles são do plano material. Eles são mundos materiais como a gente conhece, mas que podem estar sendo usados por espíritos errantes. Sendo usados para quê? Sendo usados temporariamente, sendo usados transitoriamente, como o nome diz. Então, os espíritos respondem: há mundos que podem servir de habitação temporária. E os espíritos que neles se encontram, pode deixá-los livremente para irem onde devam ir. É um pouso, é um momento de repouso. Aí a gente vai pensar assim, mas para que esse espírito precisa ficar ali naquele momento de repouso? Depende. Nós não temos essa informação expressa no Livro dos Espíritos, mas pelo que está dito lá no Livro dos Espíritos, depende. Depende da necessidade daquele espírito. Pode ser um momento de uma reflexão. Ele está com dificuldade de aceitar. Vamos imaginar o que falamos da programação reencarnatória. Imagina que ele sabe que ele foi informado que ele tem que reencarnar com uma pessoa com quem ele tem muita dificuldade, por exemplo. E aí, ele se revolta com aquilo. Estou criando uma situação. E aí, por exemplo, ele é encaminhado para ficar ali num mundo transitório, onde ele possa ficar um tempo fazendo reflexões, absorvendo aquela realidade, para depois, no momento em que ele quiser, ele volta para o plano espiritual e, por exemplo, aceita a encarnação. E esse é só um exemplo que eu criei, mas são inúmeras as situações. A ideia dos mundos transitórios são mundos materiais que estão em formação e que podem já ser aproveitados por esses espíritos errantes para estarem em contato ali. Os que vão a tais mundos, a esses mundos transitórios, levam o objetivo de se instruírem, de aprenderem, de se melhorarem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. A gente pode pensar aí numa espécie de passaporte, né? É como se eles tivessem que ficar ali por um tempo para que eles pudessem receber o visto para ir para uma outra condição, porque ali eles conseguiram alcançar a serenidade, o equilíbrio, as reflexões necessárias para dar mais um passo na caminhada. Cris, vou deixar eles falarem mais um pouquinho no chat, que o tempo está acabando, mas dá tempo. Me fala. Foi uma pergunta aqui que a gente não tem como responder, mas eu vou passar, porque muita gente tem dúvida. A Lua é um mundo transitório? É isso que a nossa internauta está dizendo. Olha só, os espíritos não nos disseram. Não, a gente não sabe isso. Mas pode ser? Uhum. Pode ser. Pode. O que os espíritos nos dizem, e aí eu vou adiantar já, tá? Vou adiantar, depois eu só falo a pergunta. A Terra é um mundo transitório? Não. Isso a gente sabe que não é.
mas a Terra já foi. E isso os espíritos nos dizem. Que durante a formação da Terra, ou seja, quando a Terra se formava materialmente, mas ainda não tinha condição de ter espíritos encarnados como nós, muito embora já tivesse princípio de vida aqui, mas não vida de corpo material para que espíritos encarnassem, a Terra era usada como mundo transitório. A espiritualidade aproveita esses mundos. Então, nós não temos como afirmar que a Lua seja um mundo transitório, mas pode ser, né? Por exemplo, pegando um outro exemplo, quando a gente fala, por exemplo, o Sol, a gente tem a referência nos livros da psicografia de Chico Xavier nos dizendo de reuniões de espíritos puros no Sol. Estou trazendo um outro exemplo só para a gente pensar assim. É um astro que está sendo aproveitado, que tem uma vibração enorme, embora material, que está sendo aproveitado por espíritos que não estavam encarnados e que se reuniram ali. Claro, não eram espíritos errantes, eram espíritos puros. Mas eu estou trazendo exemplo só para a gente perceber que a espiritualidade usa, como se fosse, gente, sala de reunião, como se fosse sala de descanso. Sabe quando você vai fazer uma viagem longa e você pega um hotel no meio do caminho só para descansar por 5, 6 horas? É mais ou menos isso. Você tem que fazer uma caminhada longa como espírito e ali você vai ficar um tempo. Pode ficar um tempo, não quer dizer que nós sempre estaremos em mundos transitórios. Não. Os espíritos falam isso porque eles estão falando de espíritos errantes e aí eles nos contam, aproveitam para nos contar que às vezes os espíritos errantes ficam por certos tempos em mundos transitórios, se aquilo for bom para eles, se aquilo for útil para eles. Então, como eu disse antes, sempre com base na confiança e na certeza da perfeição do plano divino para cada um de nós, gente. Então, Kardec pergunta, pela sua natureza especial, esses mundos transitórios se conservam, então, perpetuamente destinados a esses espíritos errantes? Aí, como a gente já pode imaginar, porque eu já falei da Terra, os espíritos respondem, não, a condição deles é meramente temporária, ou seja, eles estão transitórios porque eles estão em formação como mundos materiais e vão ser utilizados para uma outra finalidade depois de encarnação de espíritos. Aí Kardec pergunta, porque ele fica pensando tudo que passa na nossa cabeça. Então, será que esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos, por espíritos encarnados? Ou seja, será que nos mundos transitórios tem espíritos errantes e espíritos desencarnados, espíritos encarnados ao mesmo tempo? A resposta é que não. A superfície neles é estéril. E aqueles que habitam ali de nada precisam. Ou seja, os espíritos errantes não precisam da matéria. Eles não estão ali porque precisam utilizar a matéria. Eles estão ali aproveitando a tranquilidade daquele mundo, as condições materiais daquele mundo, mas ainda sem a realidade da reencarnação, para um aprendizado que precisam fazer. Mas essa esterilidade, gente, também é transitória. Ou seja, com o tempo, esses mundos vão deixar de ser transitórios e depois vai ter vida encarnada lá. Será que esses mundos, então, não têm nada? Será que eles não têm beleza natural? Olha que resposta bonita. A natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dás o nome de belezas naturais. O que os espíritos estão dizendo, então, é que o nosso conceito de beleza natural é limitado ao que a gente conhece, né? A gente acha que beleza natural tem árvore, tem mar, tem isso, tem aquilo. E aí o que eles estão dizendo é que nesses mundos existe uma imensidade, uma imensidão que a gente não consegue perceber enquanto encarnados, mas que é uma realidade de beleza natural também para aqueles espíritos que estão naquela condição. E sendo transitório o estado desses mundos que são chamados de transitórios, será que a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Aí, como eu disse, já pertenceu durante a sua formação. Porque, gente, nada é inútil na natureza. Tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar nenhum tem o vazio. Tudo é habitado, tem vida em toda parte de alguma maneira. Porque a sabedoria divina não faz nada ao acaso. Ninguém vai contestar nessa ideia a existência de mundos ainda impróprios para a vida encarnada, material,
mas que já sejam ocupados por seres vivos que estão naquela condição apropriada. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do nosso aparecimento na Terra, seres que não tinham a mesma necessidade de matéria que nós, encontravam refúgio aqui na Terra. Quis Deus, então, que mesmo na condição de mundo em formação, a Terra servisse para alguma coisa. E está servindo até hoje. Porque para nós, a Terra serve assim, olha, a Terra serve de escola. Então a gente vai terminar lendo esse texto de Emmanuel, que nos diz que a terra que te acolhe é uma escola de Deus. O grupo em que nasceste é o núcleo de lições. O teu parente difícil é matéria de ensino. Desgostos são problemas e as provações são aulas. As mudanças e as crises são épocas de exame, de provas. Ama, trabalha, serve e aprenderás com Deus, porque não tem nada inútil na natureza e tudo está servindo ao plano divino. Que nós possamos, então, servir a esse plano, agradecendo muito aos amigos espirituais pela oportunidade dos aprendizados na noite de hoje, que nós possamos nos lembrar deles ao longo da semana, nos colocando a serviço desse plano superior do nosso Pai Maior. Graças a Deus.